Boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, tudo sobre gestão empresarial com ERP. O nosso protagonista já está conectado aqui conosco. Olá, senhor Ernesto, boa noite, tudo bem? Senhor Ernesto, olha a primeira pergunta que já chegou. Todos os ERPs são iguais? Afinal, em que eles se diferenciam? O que mudou nos últimos 55 anos? Os ERPs têm sofrido uma evolução muito forte, em função da própria tecnologia, como ela vem mudando. Começou nos mainframes, então eram aqueles programas escritos em Assembler, onde você tinha que primeiro pegar os documentos, perfurar os cartões, pegar os cartões, levar lá no computador, processar esses cartões, emitindo os relatórios. Aí o usuário tinha que ir lá pegar os relatórios e trabalhar com esses relatórios. Aí depois a coisa foi evoluindo e começaram a surgir os microcomputadores. Aí também já passamos para outras linguagens como COBOL e outras. E aí com os microcomputadores realmente foi uma evolução muito forte. Foi até aí que surgiu a microsiga. Aí então novas linguagens, DBase, depois o Clipper, e aí todo aquele facilitador de o próprio usuário inserir os dados, receber os dados na tela, com os microcomputadores na sua mesa. Então isso tudo facilitou tremendamente o serviço do usuário, que tinha tudo na mão. E isso em máquinas standalone, quer dizer, os dados estavam na própria máquina, depois surgiram as redes, foi também um processo super complicado, porque dava muitos problemas com as redes, e aí a coisa foi crescendo até que começou esse processo na nuvem. E aí também uma mudança forte de linguagens, as linguagens mais voltadas a um processo cliente-servidor, e linguagens mais modernas, desenhando na tela com HTML, JavaScript e a camada no servidor, fazendo todo o acesso e armazenamento dos dados em disco e depois processando isso para o usuário em regime de, vamos dizer assim, teleprocessamento, à distância, com os micros então localizados em qualquer ponto, e dispensando aquele computador central na empresa, passando então a rodar nos data centers, o que caracterizou o sistema na nuvem. Embora uma outra coisa que caracteriza o sistema na nuvem é o fato de a gente ter essa única biblioteca de programas que é usada por todos os usuários, e com isso então todos estão atualizados, estão usando o mesmo sistema. Então, realmente é uma evolução tremenda, e eu tenho certeza que daqui para frente vai ser também muito grande, com sistemas de voz, sistemas de imagem bem potentes e também acessando outras tecnologias bem avançadas. Mas vejam que em 55 anos, como mudou? Então quem trabalha com isso tem que estar sempre se atualizando. Mais uma perguntinha. Aproveitando, se você tem alguma dúvida sobre gestão empresarial, acesse o descritivo aqui embaixo que você vai encontrar um caminho para enviar a sua dúvida. Vamos à pergunta. A ADVPL teve alguma influência no processo de evolução do ERP? O ADVPL ele foi um marco, principalmente para a microsiga, nesse desenvolvimento de mudanças de tecnologia, porque a gente começou nessa parte de microinformática com DBase, DBase 2, DBase 3, e foi um processo bem interessante. O DBase é uma linguagem interpretada, também o cliente tinha acesso aos fontes na sua máquina, e depois veio o Clipper. Aí veio primeiro o Clipper Summer, depois a versão 5 do Clipper, já bem mais avançada, mais rápida, compilada, mas o Clipper deixou de evoluir. A empresa que desenvolvia o Clipper vendeu essa linguagem para outra empresa, e aí ela não evoluiu para algumas coisas importantes que estavam também surgindo. E eu poderia citar, primeiro, a questão do SQL.
O Clipper nunca chegou a rodar tabelas, arquivos que usam o SQL. E então isso fez muita falta. O segundo ponto é que o Clipper ele é uma linguagem que não rodava no Windows. Imagina, a Microsoft lançou o Windows, rodava em computadores e tinha o DOS. E a gente não conseguia migrar para o Windows porque o Clipper não rodava nessa arquitetura. E aí é que se falou, bom, e agora, o que nós podemos fazer? E foi então que surgiu a ideia de fazer uma linguagem nova e que fosse semelhante ao Clipper, para a gente não ter que reescrever todos os programas. Aí foi uma equipe maravilhosa que tinha lá na Microsiga, não vou citar nomes para não esquecer nenhum, e começou a desenvolver então uma nova linguagem onde os comandos seguem a mesma sintaxe do Clipper, mas só que roda SQL, roda no Windows e roda também nessa tecnologia mais moderna. Hoje o ADVPL é uma das linguagens mais utilizadas porque o Proteus é desenvolvido ainda nessa linguagem. E também podemos dizer que é a única linguagem realmente desenvolvida em solo brasileiro. Tem outras, mas não com essa quantidade de usuários usando a linguagem. Como conhecer bem uma empresa e conseguir identificar quando ela está ou não está dando lucro? Essa pergunta é uma pergunta de gestão, porque principalmente com a pandemia agora, muitas empresas também até fecharam por causa do lucro, do prejuízo, né, que foi se avolumando e acabou, vamos dizer assim, exaurindo o caixa e, no fim, tendo que fechar. Para você fazer uma análise de uma empresa, a primeira coisa que você tem que ver é a diferenciação entre o que é despesa e receita, né, através de um demonstrativo, um DRE, analisar realmente onde é que estão todas as despesas, onde é que estão todas as receitas, como é que elas evoluem, para analisar o lucro. E aí também tem que tomar cuidado para diferenciar entre despesa e investimento, né? Muita gente coloca como investimento certas coisas que na verdade são despesas, embora também normalmente esses investimentos passam por um processo de depreciação, né? Quando você compra um veículo, uma máquina mais cara, você não lança aquilo tudo diretamente em despesa, senão você exatamente deturpa o resultado da empresa, porque naquele mês caiu uma paulada de despesa. Então você deprecia. Deprecia significa você pegar aquele valor que você gastou naquele equipamento em 10 anos, 5 anos, quer dizer, no tempo estimado de vida daquele equipamento. E com isso você então tem um lucro mais exato. Você também pode fazer uma antecipação, né? Por exemplo, 13º. Você vai gastar muito em novembro e dezembro, né? Na primeira e na segunda parcela. Então você já amortiza a despesa que você vai ter em novembro e dezembro, para não fazer com que esses 2 meses tenham um prejuízo em função do 13º. Então todo mês você lança uma provisão, é um provisionamento que você vai fazer, e a despesa se espalha durante o ano. Assim como a amortização é quando, por exemplo, você faz o seguro no início do ano, você gastou uma nota, mas esse seguro vai valer para o ano todo. Então você amortiza aquela despesa, quer dizer, é um processo igual à depreciação. Você distribui ela em 12 meses e lança em cada mês como despesa. Na receita também você tem que tomar cuidado para ver as vendas a prazo, né? Também isso afeta o caixa. Então muitas vezes a empresa tem um lucro num determinado mês porque teve uma receita alta, mas todo o recebimento vai ser a prazo. Então o importante é você sempre distinguir bem o DRE, quer dizer, o demonstrativo de resultado, né? Receita menos despesa,
deixando então os investimentos amortizados aqui nas despesas e fazer o fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa é uma coisa, DRE é outra coisa. O fluxo de caixa mede o quanto você está recebendo e o quanto você está gastando, quer dizer, saindo dinheiro do caixa. E olha, se a empresa, por exemplo, vende a prazo, né, para vender melhor, põe prazos muito grandes para o recebimento e compra à vista, porque não consegue um financiamento melhor nos fornecedores, ela pode quebrar mesmo tendo lucro, porque não consegue pagar as suas dívidas. Olha só, mais uma pergunta. Quem define os parâmetros do ERP? Quais são os mais importantes? Os parâmetros do ERP Flex são definidos pelo usuário. Quando o sistema é implantado na empresa, ele vai com os parâmetros padrão, mas sempre é necessário fazer um processo de atualização desses parâmetros. Isso é feito normalmente com a ajuda do suporte do ERP Flex. Então, o nosso analista vai indicar como é que deve ser parametrizado o sistema. Então, ele é influenciado, essa parametrização, pelo regime de tributação da empresa, se é simples, se é lucro presumido, lucro real, pelo tamanho da empresa, pelo segmento da empresa e principalmente pela forma como ele quer usar as funcionalidades. Então, no manual está tudo bem detalhado. Você entra aqui em cadastros, ferramentas do sistema e parâmetros. E aí você tem aqui uma sequência de itens que são os parâmetros separados, vamos assim, por tipos de parâmetros. Então, todos os parâmetros são importantes, não vou dizer qual é o mais importante. A configuração, o primeiro grupo é configurações gerais e em cada parâmetro ainda, cada tipo de parâmetro você tem abas. Então, por exemplo, aqui tem parâmetros gerais, segurança, mural, servidor STME, browser, tipos de movimento. Então veja que é muita coisa, é muito parâmetro. E isso é motivado principalmente porque ele é um sistema único que atende a vários tipos de empresas. E toda vez que você quiser voltar, você volta aqui e entra novamente naquela opção. Os parâmetros importantes são aqueles que vão determinar como é que você vai calcular o custo médio, vão determinar se o estoque pode ficar negativo ou não, vão determinar quais são os orçamentos, os usuários que podem usar o sistema, como é que todos os detalhes da nota fiscal eletrônica, o pedido de compra, como é que ele deve ser trabalhado, por exemplo, pegando aqui os pedidos de compra, a quantidade, se é comercial, qual a quantidade que vai ser digitada, enfim, tem uma série de informações, no manual está tudo bem explicado, tem uma aula também que trata desse assunto e no exercício vocês vão entrar na tela de parâmetros, vão fazer algumas atualizações que estão indicadas no manual. Entendam que é pela parametrização do sistema que você vai colocar o sistema exatamente na melhor condição para atender às necessidades da empresa. Acompanhe agora um bate-papo que eu tive com o professor Alexandre Carlos Silva, professor coordenador da ETEC Parque da Juventude. Tratamos de educação, transformação digital, empregabilidade dos alunos, o papel das empresas no mundo acadêmico e vice-versa, papel do mundo acadêmico nas empresas. E finalizando com o RP em sala de aula. Vamos falar um pouco da educação no Brasil. Ok, né? Aí é aquela pergunta que não quer calar. Chamar de senhor não tem problema não. Não. O que você acha da educação no Brasil? Olha, a educação no Brasil, digo que é um exemplo, acho que para muitos países, até para países que têm toda uma infraestrutura. Por quê? Temos professores que são verdadeiros guerreiros, com tanto
recurso que poderia ser oferecido, né, por entidades, empresas, né, não chegam, né, não sabemos os motivos, até pelo próprio governo de nível federal, né, estadual, não importa, mas com o pouco que tem, o professor consegue fazer muito pelo aluno, pelo sucesso desse aluno, a curto, médio e longo prazo. Então eu vejo a educação no Brasil existe graças à vontade desses professores, que eles não estão como professores, são professores, têm a essência, né? Então isso é o que é bonito, né? Falar que a dedicação é em prol do que recebem, não, sabemos que não, mas é esse brilho que esses professores merecem, né? Ter todo o nosso respeito, não importa a idade. Eu vejo às vezes um desfavorecimento, né, na linguagem de algumas famílias, poucas podemos dizer, né, Sr. Ernesto? E desvalorizando o trabalho desses guerreiros professores que às vezes andam horas aí, né, às vezes para chegar ao seu local de ensino, para passar todo esse saber, esse conhecimento. Então, eu vejo que graças a esses professores nós temos muito ainda que crescer, né? Aí a economia do nosso país, né, tem muito ainda a expandir se houver o voto de credibilidade de toda a população brasileira. E a ETEC é uma instituição muito bacana, porque ela mostra para o aluno toda essa parte de tecnologia que no nosso ensino é meio carente. Me fala assim, o aluno da ETEC, ele é um aluno disciplinado, vamos falar assim, um CDF? Olha, tem isso eu acho que vem de ordem natural, realmente acaba, não é esse o nosso principal propósito, né? Essa dedicação, né, focada. Temos, eu acho que é o fato de observar quem são ali os professores, a história da instituição, até junto ao mundo corporativo, traz essa competência, essa responsabilidade para cada aluno, né, que vem acreditar nesse ensino, né, e passa essa experiência que vem a vivenciar ali, né, no ensino para outros jovens, né, outros colegas que de repente estão buscando, né, se reinventar, né, se redesenhar no mercado de trabalho. Então realmente traz sim essa visão com o mundo de trabalho, tecnologia, sim, temos professores altamente preparados também para lidar com tecnologias, porém às vezes não chegam essas tecnologias, né, em razão do momento, né, a tendência que nós temos, né. Então, mas eu digo, já prepara com essa vontade de cada vez mais buscar o novo, né, a inovação. Realmente é um sonho, né, o aluno estudar na ETEC, porque não é fácil entrar também, né? Não, realmente tem todo um processo, né, a necessidade de uma dedicação, uma vontade, né, de estudar, participar de um processo de seletivo de vestibulinho, né, então ela traz essa valorização, e até mesmo que aqueles que são selecionados são vitoriosos, né, em entrar numa instituição de nível pública, né, a instituição pública. Qual que é a média de candidatos por aluno aprovado? Vem a variar, Sr. Ernesto, em questão de cursos, né, mas podemos dizer, tem cursos que, por exemplo, o curso de enfermagem, um técnico de enfermagem chegou a quase 25 candidatos por uma vaga, né, na nossa unidade, né? E até é muito, né? E até no ensino médio integrado, né? Tivemos as situações que chegou a ser 16 candidatos por uma vaga para concorrer. Então realmente há um reconhecimento do que é o curso, né? Junto ao mercado de trabalho, porque as famílias sabem, né? Dali o caminho que segue. Hoje temos redes sociais que os jovens se comunicam, né? Diz aonde foram continuar seus estudos, a sua vida profissional, e isso desperta, né, acredito, o interesse daqueles que estão ali chegando, né? E sem dúvida, o projeto RP em Sala de Aula vai trazer mais benefícios para esses alunos, porque é um exercício prático que eles vão fazer em sala de aula ou em casa e vão realmente já sair com um conhecimento que é exigido em quase todo o processo de emprego nas empresas. Como é que está caminhando esse processo? Acaba sendo uma bela inovação no que diz respeito a software, né, ERP, né, vamos dizer, porque a maior problemática que temos é a infraestrutura de máquinas, né, e às vezes um ERP tem que instalar no computador, se é aquele
vamos dizer, a mãe, né, o computador ali, que vai ficar o responsável por fazer a distribuição do servidor, e mesmo assim não funciona bem, né? Tivemos esses problemas no passado. E aí, essa solução que o RP Flex, aí o senhor comenta comigo agora, em trabalhar todo o sistema em nuvem, né, esse aprendizado em nuvem vai ser de grande valor, porque nossos alunos também, as máquinas que eles vão utilizar vai ser da escola. Muitos nem têm um computador, não têm o celular. E a escola é a salvação do seu aprendizado. Então vai ao encontro dessa necessidade que nós temos, o RP, né, o RP Flex, que vai propiciar aí um crescimento desse aluno de nível profissional e amadurecimento, né, do que ele precisa aprender no dia a dia para estar no mercado de trabalho. Hoje a ETEC ela tem também outras colaborações de empresas, quer dizer, essa colaboração empresa-faculdade é o que nós estamos tentando incentivar, porque isso vai trazer benefício para ambos, né? Para a escola e para as empresas. Vocês têm parcerias com outras empresas? Olha, eu sei que na nossa ETEC, ali, parte da juventude, eu falo nossa, né, em respeito a todos os colegas, professores, né, toda a equipe, nós não temos, né, nessa possibilidade, né, de oferecer esse sistema aí que os alunos vão, sem dúvida, ter os grandes beneficiados aí, né? Não temos. E não temos também ali, digamos, convites, né, que nem chegou essa oportunidade aí, né? Eu fiquei surpreso pelo tamanho que a RP Flex conheço, né, no mercado, e atender a nossa escola aqui, né, a ETEC Parque da Juventude, esses alunos que com certeza, né, vão ser os que vão estar contentes com o resultado. Nós, professores, sim, apostamos, é que nem o pai, né, o pai e a mãe. Fica apostando no sucesso do filho. Nós, professores, ali vamos apostar no sucesso daquele aluno. Vai esquecer o nome, mas a imagem não vai esquecer, né? Pode acontecer assim, mas não temos, não. É fato que isso será sensacional para o aluno. Então vamos trabalhar juntos nesse sentido. Eu acho que no Brasil nós precisamos exatamente aumentar essa colaboração da escola com as empresas, porque as empresas com isso já ensinam aos alunos como funcionam seus produtos, como trabalham, e com isso, quando o aluno chega na empresa, sem dúvida que isso vai gerar uma facilidade de adaptação do aluno àquilo que a empresa executa. Eu digo ao senhor que isso daí me comove, o fato de saber, né, que o senhor tem essa visão, né, ser um empresário, ser um professor, né, conhecer o mundo acadêmico, e eu sou um que posso dizer por experiência própria que muitas vezes busquei por conta própria as parcerias com empresas e a porta na cara chegou. O que o senhor acaba de falar era o que eu, sim, levava na minha fala, né, em trazer, né, essa integração empresa com a escola e a comunidade em geral. Eu falo a comunidade, todos os bairros ao entorno, né? Então eu digo que eu fico feliz vendo o senhor, né, por essa vivência profissional como empreendedor, né, ter essa visão que a educação precisa estar próximo do mundo corporativo. Para isso precisamos de empresas, né, que apostem e acreditem no futuro profissional. Muito obrigado pela entrevista, vamos juntos e sem dúvida nós dois acho que vamos ajudar o nosso estudante a ter um progresso mais eficiente na sua profissão. Eu que tenho que agradecer ao senhor por essa oportunidade, em nome de toda a instituição Centro Paula Souza, a ETEC Parque da Juventude, todos os professores e aos alunos desse nosso Brasil, né? Eu agradeço imensamente aí pela oportunidade de estender e participar, né, de uma forma aí que eles venham conhecer esse trabalho magnífico aí e que eu acredito também vai dar muito sucesso. Muito obrigado, senhor Ernesto, agradeço.